Oi, amigos! Passando por aqui para deixar mais uma reflexão devocional para vocês. E hoje, agora há pouco, eu estava lendo a palavra de Deus em Isaías. Estou lendo esse profeta. E quanta coisa boa tem nesse livro, né? Assim, muitas promessas de um novo céu, uma nova terra, um novo tempo. Algumas coisas já se cumpriram em Cristo Jesus e outras ainda vão se cumprir, quem sabe no nosso tempo, né? Mas eu estava lendo lá em Isaías 55 e fala exatamente como Deus castiga um povo rebelde. O título fala: Deus castigará os rebeldes. E aí, realmente nesse texto, Deus revela para Isaías o quão irado ele está com o povo rebelde. Não é de se admirar, porque o Senhor dá muitas chances. Deus sempre deu muitas chances para o povo de Israel se voltar, mas o povo de Israel ainda assim se voltava aos seus ídolos e seus sacrifícios sujos e se desviava do caminho do Senhor. Mas aí Deus vem e revela a Isaías que ele estava irado com esse povo rebelde. E aí tem um versículo, no versículo 6, fala assim, Deus falando: eu não descansarei até castigá-los, e farei com que eles paguem pelos seus pecados, e também pelos pecados dos seus antepassados. E aí no finalzinho do 7 fala: por isso eu farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um, o Senhor disse. Gente, que pesado isso, né? Às vezes a gente fala isso, mas a gente às vezes não imagina Deus falando isso, que vai fazer alguém pagar pelos pecados dele um por um, porque isso é um desejo nosso. Mas o Deus do Antigo Testamento, ou o mesmo Deus, mas o Deus que agia no Antigo Testamento, era um Deus que fazia justiça, e justiça breve. Mas graças a Deus nós não vivemos nesse tempo mais, porque senão a gente estava ferrado. E isso acontecia porque ainda não havia o sacrifício definitivo de Cristo. Cada pessoa podia oferecer o sacrifício pela expiação dos seus pecados. Era assim que eles eram perdoados. Eles faziam várias coisas erradas e eles precisavam ser perdoados pelos seus pecados. Então eles tinham que oferecer sacrifícios. E cada pessoa oferecia o sacrifício que podia, mas não agora mais. Agora nós temos o sacrifício definitivo de Cristo. Graças a Deus nós vivemos um período de graça. Quando o povo do Antigo Testamento prosseguia em desobediência, vinha o juízo de Deus, que eram as guerras, o exílio, a destruição de sua nação, de sua cidade, das suas famílias. Ou seja, o pagar pelos seus pecados era punição judicial de Deus naquele momento, porque a dívida ainda não tinha sido quitada. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele pagou completamente o preço dos nossos pecados. Isso que o Senhor fala, eu farei que paguem pelos seus pecados um por um, foi o que Jesus fez por nós. Jesus fez por todos e Jesus fez por todos que ainda existirão. Jesus fez pela minha vida e pela sua. Jesus pagou por um pelos nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz paz com Deus hoje estava sobre ele. É isso que fala a palavra de Deus. Agora, quem crê em Cristo tem a oportunidade de não pagar mais pelo seu pecado. A pena era a pena eterna, de condenação eterna. Mas hoje, lá em Romanos, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que aceitaram Jesus. E a justiça de Deus foi imputada a nós. E isso é a graça de Deus. Nós somos perdoados não por merecimento,
mas porque alguém foi lá e pagou pelos nossos pecados um por um, assim como a justiça de Deus exige. Mas a minha pergunta, quando eu li esse texto, foi: qual é a diferença de a gente pagar pelos nossos pecados e as consequências dos nossos pecados? Porque às vezes a gente pensa assim, na nossa cabeça: tô pagando pelos meus pecados. Até tem uma frase, né? Que às vezes a gente vai fazer uma coisa difícil, não sei se na sua região é assim, mas aqui na minha região, quando a gente tem que fazer uma coisa difícil, a gente fala assim: nossa, eu tô pagando todos os meus pecados. A gente acha que a gente tá pagando por alguma coisa. E às vezes a gente quer que uma pessoa que nos fez mal pague pelo aquilo que ela fez de mal pra nós. Mas isso não é verdade, porque Jesus já pagou por nós. E existe uma grande diferença de pagar pelos nossos pecados, que seria algo que acabaria completamente conosco. A gente não teria condições de pagar, porque somos muito pecadores. Mas a diferença é entre pagar e entre a consequência desse pecado. E talvez a gente não entenda isso. E há uma diferença. A grande diferença é que o castigo eterno foi removido, mas as consequências naturais e espirituais do pecado, elas vão existir ainda. Por exemplo, se alguém mente, ele vai perder a confiança da pessoa. Se ele trai, ele vai destruir um casamento, um relacionamento onde há confiança. Se alguém fala mal de outras pessoas, ela vai semear divisão e depois ela vai sentir culpa, ela vai se sentir isolada, porque as consequências vêm. E não são Deus punindo, as consequências não são Deus punindo, mas sim a colheita natural daquilo que foi semeado. A palavra de Deus diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. Mas sabe o que é o mais interessante disso? Deus não nos livra dessas consequências, porque aí seria lindo demais. E nós não funcionaria. Porque quando a gente age em determinada situação que não tem consequência, eu quero que você pense na sua vida. Imagina que você fez alguma coisa errada que não teve consequência. Você vai voltar a fazer. Porque você não viu nada, não aconteceu nada. E imagina que tipo de ser humano ou de cristão seríamos nós se a nossa vida fosse assim. Agíssemos deliberadamente no pecado, fazendo coisas erradas e não tivesse nenhuma consequência. Nós nunca seríamos transformados. Então, as consequências elas vêm não como punição do Senhor, mas para que Deus possa agir na nossa vida. Mesmo nas consequências, Deus age com misericórdia. Ele usa essa dor para nos corrigir e não para nos castigar. Como um pai amoroso que disciplina para curar e não para destruir. Porque eu quero te dizer, a ira de Deus, e quando Deus pede para o seu povo obedecer e consequentemente quando eles não obedecem, o Senhor fala: eu vou fazer com que paguem. Esse pagar de Deus, ele traz destruição. Esse pagar de Deus não tem misericórdia. Mas esse pagar de Deus não existe mais. Porque ele deu o filho dele para nós, para pagar pelos nossos pecados, um por um. Mas o que nós temos que enfrentar hoje são as consequências das nossas ações. Nós vamos colher aquilo que plantamos e tem que ser assim. Senão nós não somos mudados, nós não somos transformados. Nós precisamos aprender com as consequências. Quando a gente peca, todos nós pecamos, o caminho não é se culpar e achar que Deus vai te fazer pagar. Deus não vai te fazer pagar nada. Cristo pagou por você. Mas nós precisamos reconhecer o nosso erro com sinceridade. Confessar a Deus, como diz lá em 1 João, você pode ler. Você precisa aceitar o perdão de Cristo, que Ele já pagou um por um as suas maldades e seus pecados. E você precisa aprender a mudar. Você precisa que Deus
deixar Deus usar essas consequências que Ele traz para as nossas vidas, pedindo ao Espírito Santo para transformar o seu coração e evitar as consequências futuras. E é isso, eu espero que você tenha entendido que o amor de Deus é muito grande por você. O Senhor não está te fazendo pagar ou te punindo pelos seus pecados. As consequências, elas são consequências de uma semeadura que você fez na sua vida. E o Senhor está usando isso para te ensinar. Com misericórdia e graça e amor, o Senhor está te ensinando. E é uma frase que eu tenho muito comigo. Eu falo assim: Deus, o que o Senhor está me ensinando, eu quero aprender logo, porque eu quero sair dessa fase. E é como se a gente estivesse, às vezes, jogando um joguinho. E quando você vai passar numa fase, você sempre erra ali num ponto específico. Se você já jogou Super Mario, eu particularmente não jogo, mas eu vejo muitos meus filhos jogando. E eu vejo que eles estão lá numa fase toda empolgados e eles sempre erram num ponto específico, que é o ponto de dificuldade deles. Eles vão lá e morrem naquele pontinho, vai lá e morrem naquele pontinho. E enquanto eles não aprenderem a passar por aquele ponto em específico, eles vão continuar morrendo. E assim com a gente. Às vezes, enquanto a gente não aprender a melhorar naquele ponto ali específico que o Senhor está nos tratando, a gente vai continuar repetindo. A gente só vai conseguir quando a gente passar esse ponto específico. Aí a gente sai desse período. E que a gente possa sair aprendendo para evitar as consequências futuras. Às vezes, existem pessoas que têm boa vida. Uma vez um pastor me disse isso e é muito importante que você entenda isso também. Você não precisa passar pelo que o outro passou. Se alguém está andando na rua e tropeçou numa pedra e caiu num buraco, você tá vendo o que aquela pessoa fez, você não precisa repetir o mesmo caminho que ela, você pode se desviar da pedra e do buraco. Então não é porque alguém passou por muitas dificuldades que você tem que passar. Você pode ter uma vida tranquila. Na verdade, é o que Deus deseja por você. E se você sabe onde está o pecado, fuja desse caminho. Feche as brechas da sua vida para que você não tenha que passar por consequências de uma lei de semeadura. Você pode evitar. Não necessariamente você precisa passar por dores e perdas para aprender. Esse não é o desejo principal do Senhor. O desejo principal do Senhor é que você consiga viver de acordo com os seus mandamentos. Aqui na palavra de Deus, irmãos, tem tudo que nós precisamos. Leia Provérbios. Leia Eclesiastes. Há quantos conselhos? Se você seguir esses conselhos, vai ter coisas, áreas na sua vida que você nunca vai precisar sofrer. Leia Coríntios para o seu relacionamento. Se você seguir isso, talvez você nunca precise sofrer no seu relacionamento. Mas, como eu disse no jogo, às vezes vai ter áreas que a gente tem mais dificuldade. E assim com misericórdia, o Senhor deixará que nós colhamos as consequências para que nós possamos aprender. Mas lembre-se, você não precisa passar. Veja os exemplos das pessoas, escute os conselhos dos sábios. Não quero experimentar consequências por si próprio só por teimosia. E é isso, gente. Eu espero que essa palavra possa te fazer refletir sobre a diferença entre pagar por os pecados e uma consequência. E fica com Deus.